Olá, eu sou o jornalista Albano Gado, nós somos o Porto Alegre Oficial e hoje vamos receber aqui nos estúdios o governador Eduardo Leite. A gravação desse podcast está sendo feita no estúdio SZ Working, que fica aqui na Andradas 860. Vem tomar um café e tirar o teu projeto do podcast do papel. Boa tarde, governador. Boa tarde, valeu Albano, obrigado pelo convite e a todo mundo que está acompanhando. Governador, você entrou muito jovem na política e se tornou um dos governantes mais jovens do Brasil. Hoje, olhando para trás, qual decisão na sua carreira mais moldou quem você é como um líder? Olha, Albano, eu gosto de política desde muito cedo, né? Minha família não é de políticos, mas tinha atuação na política. Minha mãe era professora de ciências políticas na Universidade Federal de Pelotas. Meu pai tinha atuação na política, embora não fosse um político, assim, né? Foi secretário de Educação lá em Pelotas, foi secretário de Governo. Chegou a concorrer a prefeito em 88, quando fundou o PSDB. Mas eu digo, insisto assim, que não era um político de estar tradicionalmente nas urnas, foi a única vez que ele concorreu lá atrás. Eu acho que o que moldou a minha forma de fazer política e de ver a política foi muito uma lição que eu me lembro quando eu me apresentei pela primeira vez candidato a vereador. Fui muito bem votado, mas fui um dos mais votados, mas não me elegi. E aí, antes de entrar para trabalhar na prefeitura, que o prefeito à época, que era o Bernardo Souza, lá em Pelotas, foi eleito, me convidou para trabalhar na prefeitura, ele me disse, meu pai, né, me falou, a partir de agora que tu estás entrando na vida pública, tens que lembrar sempre de uma coisa, os fins nunca justificam os meios. Eu guardo isso para mim como um mantra que tem que ser repetido várias vezes. Por que eu digo isso? Porque na vida pública, na política, muitas vezes, os políticos acham que a sua verdade é tão verdadeira, vamos dizer assim, né, aquilo que para si é o caminho certo, se sobrepõe a de todos os outros e, consequentemente, passa a valer a pena fazer qualquer coisa para sustentar aquilo. A gente está vivendo um momento de polarização política intensa no país e o que acaba acontecendo é isso, né? Cada um dos campos acha que o seu é o certo, o outro é errado, então vale qualquer coisa, vale qualquer jogo, qualquer canelada para poder sustentar a sua posição, porque aquilo é o mais importante, aquilo é melhor para as pessoas, enfim. Então, a gente tem que ter muita clareza disso, né? Os fins nunca justificam os meios. Eu acho que fazer política com sentido de serviço, de missão e respeitar a soberania do voto popular. Eu sempre disse para as pessoas que estão à minha volta, quando tem campanha eleitoral, digo, olha, eu me realizo por me colocar à disposição. Eu não estou desesperado em vencer uma eleição. Eu quero saber que eu fiz a minha parte. Se as pessoas entenderem que tem outra pessoa que elas querem num processo eleitoral, beleza, né? Que bom, fiquem à vontade, escolham esse caminho e vamos em frente. Então, acho que é isso aí. Os fins nunca justificam os meios. Política é missão, é serviço, né? Não é ocupar um espaço a qualquer custo. Governador, o senhor tem uma presença forte nas redes sociais e utiliza esses canais para comunicar diretamente com a população. Na sua avaliação, até que ponto as redes sociais transformam a forma de fazer política no Brasil? E como o senhor enxerga o papel das mídias digitais alternativas, como o Porto Alegre Oficial, nesse novo cenário de comunicação e a influência? Bom, acho que é muito importante, começando pelo fim aí da pergunta, que a gente possa ter pessoas que, a partir do que as mídias sociais alcançam, usem essa tecnologia para trazer conteúdos que interessam as pessoas, com um aspecto local, regional, trazendo informação, conteúdo de uma forma correta, né, comunicando ao máximo, né, se libertando aí dos vieses, né, de empurrar para um lado ou para o outro. Então, ao mesmo tempo que as mídias permitem isso, e que bom que tem gente aqui, como Porto Alegre Oficial, que está buscando esse caminho, né, de trazer conteúdos que interessam as pessoas, que apresentam posicionamentos das diversas lideranças políticas, mas também outros tantos conteúdos, sem tentar conduzir para um lado ou para o outro, o sensacionalismo, infelizmente também tem muita gente que usa, né, essas mídias de outra forma. Faz parte do processo. E um desafio das mídias sociais para a política é porque elas trazem uma nova realidade de como se fosse perdurar aquele momento, aquela situação que a gente tem na campanha eleitoral por 4 anos de um mandato, né? Antigamente, embora seja jovem, entrei na vida pública há 22 anos, quando eu concorri a primeira vez a vereador, eu peguei essa transição, né? Peguei essa transição de uma política ainda feita muito com o tempo na TV, com o jornal, com a rádio, e entrando, né, a tecnologia, as redes sociais, nesse processo ao longo do tempo, e sinto bem como é que é a mudança. Antes você tinha uma campanha eleitoral, que é um momento de pancadaria de um lado para o outro, né? Você tem um momento mais acirrado do debate,
E depois você, no governo, você está no momento que tem uma crítica no jornal, numa coluna política, tem um artigo publicado por alguém na rádio falou alguma coisa, mas era uma situação de administração política, né, mais fácil, né? Hoje em dia, a rede social, todo dia tem um opositor, alguém, um adversário, ou qualquer coisa que lança um vídeo atacando. Então, é como se fosse o espírito da campanha eleitoral permanente, né, de certa forma, ao longo de todo o mandato. Então, ela é desafiadora, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que, majoritariamente, ela contribui. Eu acho que, embora abra espaço também para usos ruins e errados, eu prefiro conviver com um ambiente em que as pessoas possam falar abertamente, livremente, mesmo que isso signifique alguns usarem de uma forma errada, ruim, desta liberdade, do que viver num ambiente em que as pessoas não tenham liberdade nenhuma e não tivessem esses canais. Então, acho que, majoritariamente, é positivo o que elas trazem de contribuição. Eduardo, o senhor saiu do PSDB, mudou de partido, colocou um nome para continuar a presidência e também já falou de disputar o Senado. Tem quem diga que isso mostra mais um projeto pessoal de poder do que um projeto claro de país. O senhor responde para quem e de que forma essa crítica? Olha, se fosse um projeto pessoal, eu tinha ficado no meu antigo partido para ser candidato a presidente da República. O PSDB me assegurava isso, eu era o presidente do partido no início desse mandato, nacionalmente. Não teria outro caminho. No mandato anterior, eu disputei com o governador de São Paulo, Dória, a indicação como candidato a presidente do partido, presidente do Brasil pelo partido, pelo PSDB. E nesse mandato, o PSDB em São Paulo perdeu o governo, perdeu espaços, enfim, e, consequentemente, se eu quisesse concorrer a presidente, se esse fosse meu projeto pessoal, tinha ficado lá e era candidato automaticamente. Eu saí do PSDB porque, infelizmente, os caminhos foram ficando mais estreitos para o PSDB. Ele perdeu os seus governadores, vários deputados, infelizmente, agora devem deixar o PSDB, procurando outras siglas partidárias. Infelizmente, o caminho ficou estreito para o partido para dar uma contribuição mais relevante, eu entendo assim, na política. Embora eu deseje ao PSDB que tenha força e capacidade de sobreviver, acho que é importante que ele exista na política nacional. Mas, no momento da minha vida política, da minha carreira política, as condições que o partido tinha não me permitiam dar a minha melhor contribuição, eu entendo, na vida pública. E, por isso, migrei para o PSD. O PSD tem outros 2 pré-candidatos a presidente. Então, se fosse uma decisão de projeto de poder pessoal, eu tinha ficado lá no PSDB. Vir para o PSD justamente mostra o quanto que eu estou interessado em contribuir na política, mesmo que isso signifique, eventualmente, ter um outro candidato. Eu estou disputando a indicação do PSD para ser candidato a presidente, mas está lá o governador Ratinho, está lá o governador Caiado, legitimamente também se apresentam, e a gente vai definir juntos ali quem é que vai ser o nome, que vai ser o líder desse projeto nacional. Então, acho que a movimentação mostra, ao contrário do que alguns possam dizer, muito mais disposição de contribuição na vida pública, sem apego a projetos pessoais. Eu era prefeito em Pelotas, podia concorrer à reeleição e não concorrer à reeleição, ajudei a eleger minha sucessora. Também diziam que aquilo era um erro político, porque eu seria consagrado nas urnas e deixei tinha 90% de aprovação, deixei de aproveitar aquele momento da eleição para uma reeleição e ajudei a eleger minha sucessora. Saí, fiquei 2 anos fora, vim para concorrer a governador, depois eu renunciei o mandato como governador para estar disponível para candidatura a presidente e acabei voltando a ser governador do Estado. Então, acho que está muito claro, assim, pelos meus movimentos, de que, sim, eu tenho uma ânsia de contribuição na política, mas não necessariamente do exercício dos cargos. Eu não sou apegado a cargos eletivos, não. Governador, o senhor se posiciona como político moderado e independente e costuma defender que o Brasil precisa sair da polarização entre Lula e o Bolsonaro. Mas, em um país tão dividido, é realmente possível governar sem se alinhar a um campo político? Ou, no fim, todo presidente acaba tendo que escolher um lado? E, além disso, muita gente vê esse discurso como algo já comum entre quem se apresenta como terceira via. Na prática, o que o senhor faria de diferente que não fosse apenas não ser nenhum dos dois? Vamos lá. Na política polarizada que a gente vive hoje no Brasil, coragem mesmo precisa quem tem a ousadia de ser ponderado. A ponderação é uma ousadia corajosa, porque aderir a um dos campos é o mais fácil. Você até vai enfrentar mais duramente um dos campos, mas imediatamente vai ter uma torcida ao seu redor para também te apoiar, te sustentar, para comentar nas suas postagens, que vai imediatamente curtir e compartilhar o que você postar.
Quando você ousa estar no centro e equidistante desses dois polos, você acaba tomando a pancada dos dois lados. E é importante mencionar que, em nenhum momento há, da minha parte, ausência de posição. O que não há é aderência a um desses campos. Então, existem pautas que mobilizam esses dois campos, eu concordo com algumas, diverjo de outras, né, em cada um dos campos, e, portanto, não consigo fazer uma adesão a um desses campos, bolsonarista ou lulopetista, porque não me representam. Eu entendo que a gente pode e deve enfrentar com firmeza o crime, como a gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul, tem os melhores indicadores de segurança pública, porque a gente não tolera bandido, a gente enfrenta, bota a polícia na rua, aumenta efetivo, investe na segurança pública e garante que haja prisão, né, de quem faça coisas erradas aqui no Estado. Mas, de outro lado, eu não posso ignorar que tem um problema social que precisa ser tratado. E o Estado precisa proteger as pessoas que mais precisam. Então, tem lá programa de auxílio a estudantes no ensino médio, uniforme escolar, uma série de políticas de devolução de imposto para famílias de baixa renda, programas habitacionais, tudo isso para a gente poder proteger as pessoas. Então, não existe uma questão alternativa, ou vai ser duro contra o crime ou vai ser sensível socialmente. Porque os dois polos que estão aí parecem querer vender que é uma coisa alternativa. Ou vai ser sensível com a população mais carente, ou vai ser duro contra o crime, por exemplo. Não, eu tenho que trabalhar nas duas frentes. Eu preciso de um Estado mais moderno, mais aberto a quem empreende. A gente reduz impostos, reduz burocracia, uma série de ações aqui no Estado. Mas, de outro lado, não posso ignorar que o mercado não vai resolver tudo. Tem uma população que já ficou marginalizada, que não foi acessou serviço, para a qual não foi ofertada a serviços públicos adequados, e o Estado vai ter um papel de proteção social dessas pessoas. Então, insisto, as pessoas, algumas que estão num campo ou no outro, entendem isso como estar em cima do muro. Eu entendo isso como ousadia da ponderação. Eu não entendo, e quero deixar muito claro, eu não entendo que qualquer um desses campos sejam pessoas do mal que devam ser exterminadas, como eles acham, um em relação ao outro, e talvez entre ambos os campos em relação a mim, né? Qualquer coisa que não seja 100% aderente ao seu pensamento político é imediatamente 100% inimigo. É assim que eles tratam. É dessa forma que eles encaram. Eu não acho. Eu acho que é legítima a posição de quem está lá com Lula, com PT, com preocupações sociais, com respeito à diversidade, que querem mais inclusão. Eu acho que é muito legítima a posição de quem está lá com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, que quer ver um Estado que é menor, que enxuga seus gastos, que tem menos desperdício, menos privilégios, que tem enfrentamento ao crime. São demandas e bandeiras justas e legítimas de ambos os lados. Não acho que sejam pessoas do mal a serem exterminadas ou aniquiladas. Mas eles, entre eles, acham isso, acham que quem não pensa igual tem que ser completamente eliminado. Eu acho que política é justamente a arte da gente entender que as pessoas têm prioridades diferentes, contextos diferentes, trajetórias de vidas diferentes, que fazem com que elas tenham leituras diferentes sobre as coisas. E o papel de quem lidera, que é o que eu tento fazer na política, como governador, como líder, seja como prefeito, como governador, hoje, o que eu me proponho a liderar, é justamente a de chamar as pessoas para conversar, entender os seus contextos, tentar criar algum consenso mínimo para que a gente possa avançar como sociedade. E eu continuo apostando nesse caminho. A gente vive uma democracia e a política é um instrumento numa democracia para arbitrar as diferenças. Eu não tenho a expectativa de que as pessoas pensem igual. Eu não quero promover união num mesmo pensamento, mas eu acho que a gente é capaz, pelo diálogo, de promover união num mesmo propósito. E se a gente puder ter o mesmo propósito, a gente consegue conversar entre as diferenças e tentar achar pontos em comum que nos permitam avançar. Se não, fica cada um puxando para um lado, as forças se anulam e o que acontece? A gente não sai do lugar. A vida piora para todo mundo e aí a política não cumpre o seu destino. Governador, ainda no campo da polarização, caso o senhor vença a eleição, né? Seja o candidato do PSD e vença a eleição, o nosso Congresso é extremamente polarizado. E também temos um centrão que é difícil de lidar, pelo menos é isso que se sabe aqui de informações. Como é que o senhor pretende lidar com essa polarização no Congresso e com o centrão? Não tenho dúvida que não é fácil, é difícil. Mas vamos lá. Essa polarização que existe no Congresso, ela reproduz a polarização que está sendo vista nas redes, nas pessoas que emitem opinião. Me lembro de uma frase do Churchill que dizia justamente isso. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Talvez o melhor momento de você extrair a opinião pública é o do voto, onde toda a população é chamada a se expressar nas urnas a partir do seu voto. A partir dali,
tudo que se vê nas redes sociais não é a opinião pública, é a opinião de quem publica. Não é todo mundo que publica. Tem alguns dados que trazem que talvez 1% dos usuários de rede social é que geram conteúdo, 9% a 10% reproduz aquele conteúdo e tem 90% de observadores, as pessoas que estão olhando ali. Então, pegar a opinião de quem está publicando, de quem está, né, comentando, fazendo, repercutindo, é uma parte da história. Não estou dizendo que deve ser desprezada a opinião dessas pessoas, mas não é a opinião pública. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Na política, especialmente, tem gente que precisa dos votos, né, para se eleger e, como eu falei, para alguns os fins justificam os meios. A gente vê isso aqui no Rio Grande do Sul, como vê no Brasil inteiro. Tem gente na política que até ontem era brisolista e hoje é bolsonarista. Eu não tenho dúvida que se Brizola estivesse vivo, estaria, né, fortemente condenando, criticando, contestando o Bolsonaro. Não tenho autoridade aqui nem procuração para falar em nome dele, mas, pelo que conheço da trajetória do Brizola, não estaria exatamente alinhado ao Bolsonaro. Embora também tenha sido também crítico ao Lula, né, em outros momentos, o Brizola. Então, as pessoas se associam na política, muitas vezes, em função daquilo que, olha, eleitoralmente vai render mais para elas. O momento agora está pedindo que se associe a um grupo ou outro, fazem alianças de conveniência, se transformam em lulopetistas ou em bolsonaristas, porque isso vai ajudar mais no processo eleitoral. Tem alguns que são legitimamente identificados com esses dois campos e defendem essas ideias e, naturalmente, estão lá ocupando esses espaços com coerência com essas histórias. Mas tem um monte de gente que, na verdade, faz uma adesão conveniente, né, para uma circunstância eleitoral. Eu acho que quem governa, eu como governador, tenho 55 deputados na Assembleia, sempre digo, posso ter embates políticos, divergências, diferenças, mas eu reconheço a legitimidade de cada um que está lá. Cada um que está lá entrou para representar um grupo da população, um segmento da população, uma região do Estado, muitas vezes. Então, você tem que sentar e conversar para entender, olha, quais são as pautas que motivam essas pessoas. E tentar trazer para uma conversa em que você faça política não na base da cooptação para tentar comprar ninguém, mas tentar criar, de parte a parte, gestos, né, concessões que são feitas. Olha, essa pauta é importante para você, eu vou ajudar a construir a solução da sua pauta, me ajuda a construir a solução de uma pauta que é importante para mim também. E com isso, com base no diálogo, você vai avançando. Não é uma coisa da política, é uma coisa que se faz em casa, eu costumo dizer, né? Se um casal quer conviver um com o outro, tem que fazer gestos um para o outro, né? Senão fica insuportável a vida. É impossível que duas pessoas que sejam um casal, vivam conjuntamente, concordem em tudo e gostem de todas as mesmas coisas. Eventualmente você vai ver um filme que você não gostaria de ver para poder depois exigir, né? Não exigir, mas na expectativa de que o outro faça gestos também. Olha, vamos na festa tal, que você não gosta tanto, no show de tal banda, que você não gosta tanto, mas eu gosto, me acompanha nessa, eu vou te acompanhar na outra também, na que você gosta. É um pouco disso que você faz para poder conviver, né? Dentro de casa, com as pessoas que você mais ama. Como é que você não vai fazer isso na política? Na política que tem a representação de toda a sociedade, com a pluralidade de pensamentos, com a diferença de formas de ver o mundo. É óbvio que a gente precisa fazer gestos um para o outro. Se quiser conversar apenas com aqueles com que você concorda 100%, esquece, acabou. Você não é que você não vai conseguir viver na política, você não vai conseguir viver com ninguém, você não vai ter amigos, não vai ter família, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente precisa trazer para a política de volta, que é essa capacidade da convivência com as diferenças, tentando construir consensos mínimos para poder avançar naquilo que é prioritário. Eduardo, você defende que a autoridade que comete crime tem que ser julgada e presa, dependendo do cargo. Até gravou um vídeo esses dias falando sobre isso. O Brasil hoje aplica essa regra de forma igual ou ainda existe 2 pesos e 2 medidas? Aparentemente, está havendo 2 pesos e 2 medidas, né? Insisto, e peguei os casos das altas autoridades. Um presidente que tenha feito intermediação e amparado e apoiado que empreiteiras tivessem contratos, né, em esquemas de corrupção que foram detectados na Petrobras lá atrás e tenha extraído benefícios disso, isso tudo está comprovado dentro de um processo judicial que depois foi anulado por causa do juízo de competência que não era aquele de Curitiba, que deveria ser um outro juízo, mas nunca ninguém julgou que aquelas provas não fossem verdadeiras, que aquilo não tivesse acontecido. Então, um presidente tem que ser investigado, julgado e, observadas as condições, preso. Se um presidente da República patrocina e articula golpes
precisa também ser investigado, julgado, comprovado que tenha havido essa movimentação, preso. Um ministro da Suprema Corte, que seja comprovado, que tenha ligações com escritórios, que advogam e que se envolvem ali com um banqueiro, que está envolvido em esquemas, aparentemente, estou dizendo aparentemente porque não houve julgamento ainda, né? Mas todos os indícios, todas as condições apontam para ter corrompido boa parte de altas lideranças e altas autoridades na política, no meio judiciário, enfim. Se detecta isso de um ministro do Supremo envolvido com isso, tem que ser investigado, julgado, e, comprovado tudo isso, preso também. Vale para todo mundo. O Brasil precisa ter claro que não interessa se é colarinho de branco, como diz, né, de um grande criminoso em altos escalões, ou se é na rua, aqui por qualquer ato menor, mas também de roubo, de agressão ou de qualquer coisa, tem que valer para todo mundo. Tem que valer para todo mundo, né? Isso é muito importante para que o país possa, de uma vez por toda, virar essa página do ponto de vista moral e ter a certeza de que quem faz coisa errada tem consequência. Se as pessoas observam que nos altos escalões coisas erradas são feitas e não há consequência, como é que você vai exigir que o país consiga avançar nas pequenas corrupções do dia a dia que aconteçam na rotina, né, do dia a dia? Então, a gente precisa virar essa página, é isso que eu defendo. Não existe corrupção do bem e corrupção do mal. Então, as pessoas estão tão polarizadas que elas fecham os olhos para aquilo que o seu grupo político possa ter feito de errado e ficam apontando o dedo para o grupo político adversário, né? Eu acho que isso está errado. Não interessa se é do meu campo político, do meu grupo político, do meu partido político, está próximo de mim, se é amigo ou não. O que interessa é, fez coisa errada, tem que ter consequência. Eduardo, eu acho que essa pergunta aqui, os gaúchos, os brasileiros, todos gostariam de te fazer. O que falta para tu ser considerado candidato a presidente pelo PSD, e quais são as tuas expectativas? Eu me apresento disponível para isso, vivamente interessado, tenho dito, se me derem a bola, eu entro em campo e vou para o segundo turno para ganhar essa eleição. Não é arrogância, não é prepotência, porque eu entendo que existe um espaço para uma candidatura que seja efetivamente diferente das duas que estão hoje protagonizando o processo político. Não pode ser uma candidatura para gravitar em torno de um dos campos. Eu quero efetivamente mostrar que é possível a gente fazer um projeto ao país, liderar um projeto que tenha a capacidade de dialogar com pessoas que estão hoje se identificando como de esquerda, não porque sejam lulistas ou petistas, mas que se identificam com pautas que estão lá presentes hoje na esquerda. Como eu falei, respeito à diversidade, preocupações com ações de cultura, com inclusão social, com proteção aos mais vulneráveis. São preocupações legítimas que foram sempre bandeiras encampadas pela esquerda, e talvez isso faça com que muitas pessoas que têm essa preocupação se identifiquem mais com a esquerda, mas não está feliz em ter que votar no Lula de novo. De outro lado, tem muita gente com preocupação legítima também com o ambiente de negócios, com espaço para empreendedor, com menos carga tributária. As pessoas querem trabalhar e não conseguem porque o Estado está sempre botando uma regra que dificulta para lá, para cá. Estado brasileiro, não é Estado, governo do Estado, falando em Estado atrapalhando a vida do empreendedor, está preocupado com a segurança pública. E essas pessoas veem essas pautas sendo mais empunhadas nessas bandeiras pela direita, mas não querem simplesmente votar no cara que foi indicado pelo ex-presidente, né? Porque é filho dele. Não dá para ser assim. Tem que ter alguma trajetória política, uma vida com a experiência de gestão, com liderança política de um projeto para poder liderar o país. Então, eu não tenho dúvida que tem muita gente que tem essas preocupações com essas pautas e está querendo que surja algo de diferente. E que sabe, especialmente como eu, que essas pautas são conciliáveis, não são inconciliáveis. A gente precisa fazer um país que cuida de quem é menos favorecido, quem é mais vulnerável, e, ao mesmo tempo, que abre espaço para quem quer empreender. Não é uma coisa ou outra. Então, o que falta para o PSD é a tomada de decisão. Agora, o partido tem um grupo de líderes que analisa esse ambiente e esse contexto político que a gente está vivenciando para tentar fazer uma análise, né, desse ambiente e entender qual o perfil entre o meu, o do governador Ratinho, o do governador Caiado, melhor vai conseguir conversar com esses brasileiros. E política não é uma coisa matemática, né, que você bota assim, faz uma conta numa planilha de Excel e está aqui, o candidato é esse. É uma análise que tem uma dose de subjetividade, ou seja, um faro político aqui envolvido, né? Afinal, com quem os brasileiros vão se conectar melhor?
Então, eu estou apresentando meu nome, a minha trajetória, a minha jornada, a coerência das minhas posições, mesmo que às vezes tomando pancada de um lado ou de outro, para defender o que eu considero que é certo, sem achar que quem não pensa como eu não é, certo, ou, né, o que é do mal, como eu disse, não é do bem. Eu quero poder liderar nessa direção. Apresentei todos esses argumentos, me mostrei, me apresentei. O presidente Kassab, conversando com as principais lideranças partidárias, deve tomar uma decisão agora. E eu vou respeitar muito isso, porque quero ajudar a construir um Brasil diferente, né? O governador Ratinho e o governador Caiado são dois homens públicos com extensa jornada, que pode ser também julgada, avaliada, acompanhada, tem seus méritos como lideraram os seus estados, e vamos estar juntos se um deles for escolhido. E se for eu escolhido, tenho certeza que vou ter também o apoio e o empenho deles. E caso outro pré-candidato seja escolhido pelo PSD, o senhor tem que adiar, né, o seu projeto de chegar à presidência. Você pretende ser candidato ao Senado? É uma possibilidade, né? Eu não posso mais concorrer à reeleição como governador, tenho o privilégio, a honra e assim a alegria, né, de ter sido o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul, desde que se tem eleições com voto universal, né, com voto de todos aqui. Houve uma reeleição, eu sempre digo, né, que é importante lembrar do Borges de Medeiros, em 1923, só que só uma parte da população votava, né, era outro tipo de processo eleitoral, inclusive tem uma revolução naquele momento por causa disso. Então, eu não posso concorrer à reeleição. O Senado se abre como uma possibilidade, mas eu insisto, eu vou estar onde melhor eu possa contribuir com o meu Estado, se eu não for escolhido candidato a presidente, e também buscando dar minha contribuição ao projeto nacional, né? Então, essa é uma conversa que o partido terá nesses próximos dias, talvez na próxima semana a gente tenha alguma definição. E aí vou primeiro entender como é que eu posso contribuir nesse projeto nacional. Estou vivamente interessado em liderar o projeto nacional. Se ele não acontecer, bom, aí a partir disso nós vamos tomar as decisões relacionadas aí ao meu futuro político. Como eu disse, eu não tenho nenhum desespero de ocupar cargo nenhum. Não faço política pensando naquilo que é mais fácil para mim. Senão eu teria concorrido à reeleição lá como prefeito, teria imediatamente trabalhado por uma reeleição aqui no Rio Grande do Sul e não, né, depois dos movimentos que fiz lá atrás. Porque eu sou um daqueles brasileiros que está indignado com a forma como a política é exercitada e eu quero dar uma contribuição. Agora, não depende só de mim, né, essa definição. Toda eleição acontecem as pesquisas. Eu queria saber qual a tua opinião sobre as pesquisas. Uhum. E eu não sei se já teve acesso à pesquisa que teve agora do Instituto Real Time Big Data. Sim. Onde o cenário ele é muito parelho, né? Aparece... Antes de mais nada, a pesquisa aponta uma forte aprovação do nosso governo, que para mim deixa muito alegre, né? Nós temos 59% de aprovação, entre aprova e não aprova, 59% de aprovação, 36%, se não me engano, de reprovação e uma parcela das pessoas que não opinam. E temos 72% entre ótimo, bom e regular. Um governo que está no seu segundo mandato, no estado do Rio Grande do Sul, que historicamente não reelege governadores, que é sempre, né, uma população que é especialmente crítica e demandante, com toda a justiça aí em relação aos seus governos. Isso me orgulha especialmente, né, especialmente diante dos desafios que a gente enfrentou ao longo de toda essa jornada, como também o das enchentes. E esse, para mim, é o dado mais relevante da pesquisa. As intenções de voto, você vai trazer aqui, elas são um dado não secundário, e não é que seja pouco relevante, mas eles são dados no contexto de uma candidatura que não está trabalhada ainda, né? Nem minha, nem dos meus adversários, se eu concorrer ao mandato eletivo. Então, ela é mais num exercício de hipóteses. O que interessa para mim, da pesquisa especialmente, é qual é a avaliação que as pessoas têm do meu trabalho. E a avaliação é majoritariamente positiva, e isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso. Perfeito. Na eleição passada, o senhor venceu o Edgar Preto com uma diferença muito pequena no primeiro turno. E no segundo turno, ele declarou apoio à sua candidatura. Hoje, o Edgar Preto aparece em terceiro nas pesquisas dentro do campo da esquerda. No eventual segundo turno entre Luciano Zucco e Edgar Preto, qual seria a sua posição? O senhor apoiaria Edgar Preto? E se o cenário fosse Luciano Zucco e Juliana Brizola, quem o senhor apoiaria? O Gabriel Souza estará no segundo turno. Tenho absoluta certeza disso, né? Não é simplesmente uma intenção, um desejo. O governo que nós fazemos no Rio Grande do Sul, como eu mencionei, tem 59% de aprovação. E vai melhorar isso, porque a campanha eleitoral vai se encarregar de mostrar com clareza
quem tem discurso e quem tem projeto, quem tem narrativas e quem tem entregas. E nós temos muitas entregas. O Gabriel foi muito importante ao longo desses últimos anos, seja como deputado, ajudando na Assembleia, no primeiro mandato, presidente da Assembleia, que foi também, seja como nosso vice-governador, também como os projetos especiais que a gente coordena. Então, isso vai ser trazido agora, naturalmente, ao debate, e pode pegar qualquer área, Albano, qualquer área. Mas, assim, segurança pública, os indicadores deste governo são os melhores já registrados na história do Rio Grande do Sul. Saúde, nunca houve tanto investimento junto aos hospitais. Educação, nós saímos de 18 escolas de tempo integral para 432 escolas. Ainda hoje estava vendo uma matéria do Globo que chamava atenção para isso. O avanço do ensino médio em tempo integral nos estados. O Rio Grande do Sul, a gente tinha 2% dos alunos com ensino médio em tempo integral, agora são 21% dos alunos já no ensino médio com tempo integral, bem à frente de Santa Catarina e do Paraná. Santa Catarina tem 4% dos alunos do ensino médio no tempo integral. O Paraná tem 9%, segundo essa reportagem. Nós temos 21% já. Então, a gente saiu lá da lanterna para um dos estados que se destaca nessa evolução de crianças e jovens que ficam mais tempo na escola. O uniforme escolar não existia, agora tem para todos os alunos. Inclusive, o tênis a gente está entregando aí também para os nossos jovens. Os investimentos na infraestrutura. Tinham 62 municípios sem acesso asfáltico, agora a gente tem 20 já em obra, 29 já entregues, outros quase 20 aí que estão com as obras em andamento, o restante com os projetos sendo concluídos para poder licitar ainda nesse ano. Então, em todas as áreas, o Estado teve muitas entregas. Isso ainda não foi debatido. No momento certo da eleição, vai ser debatido. Os recentes debates da FAMURS e outros eventos públicos já mostraram a qualidade que o Gabriel tem, excepcionalmente superior a desses adversários. Então, isso vai se encarregar, sim, de estar com o nosso vice-governador, representando esse projeto que tornou o Rio Grande do Sul um estado diferente, que não está perfeito, mas está melhor, avançou muito, para dar continuidade a esse trabalho e evoluir sobre ele. Porque eu não quero que o Gabriel seja uma mera continuidade desse trabalho. Ele vai ser melhor ainda, ele vai evoluir em cima do trabalho que a gente fez, para entregar mais resultados, porque vai ter um ponto de partida melhor do que aquele que a gente teve num quadro muito grave das contas públicas que o Estado não conseguia nem pagar salário. Então, a tua pergunta, desculpa trazer toda essa contextualização, mas é que exercer essa análise hipotética de segundos turnos que não vão acontecer não faz sentido, porque eu tenho absoluta certeza, o Gabriel estará lá e vai vencer as eleições. Então, eu tenho muito respeito pelos adversários, eles têm as suas histórias, as suas trajetórias, mas quem trilhou uma jornada para estar preparado para essa função é o Gabriel. Como eu disse, foi deputado, presidente da Assembleia, nosso vice-governador, ajudou nos projetos estruturantes, já foi líder de governo. Isso dá para ele essa capacidade. Outros deputados que estão concorrendo nunca foram gestores, efetivamente, não tiveram funções executivas mais relevantes. Isso limita a capacidade deles de liderar o Estado. E por isso, insisto, né, lá naquela eleição de 2022, no segundo turno, em que enfrentei o Onyx Lorenzoni, o PT declarou o voto em mim, agradeço, mas naquela manifestação deles manifestaram que manteriam as divergências, como eu também manifestei recebendo aquele voto, disse, olha, vamos manter as divergências que temos. E, de fato, está aí, o PT é forte opositor na Assembleia, e eu me oponho às ideias deles para o Estado também. Naquele momento havia uma circunstância política muito própria em função de articulações antidemocráticas exercidas por um outro campo político que aproximaram no voto, né, os nossos campos, mas mantemos uma forte divergência da forma como o Estado deva se organizar, de como as políticas públicas devam ser estruturadas. Então é isso. Eu insisto aqui, desculpa não responder a pergunta objetivamente, mas é que é um exercício de futurologia de um futuro que não vai se estabelecer. E, governador. Já fui vereador também? Exato, pode chamar também, carrego esse cara. Né? Governador, nos últimos meses, né, está em pauta um assunto muito importante, que são os feminicídios que aconteceram no Estado. Quais são as ações necessárias, tá, para reduzir esse feminicídio? Eu vi que o governo já estipulou campanhas, determinou algumas ações, né, financeiras. Quanto tempo essas ações podem levar para que efetivamente dê resultado e os feminicídios diminuam no Estado? A gente tem aí um fenômeno que é especialmente complexo, né, porque
boa parte desses crimes acontece pela natureza dos feminicídios, que devem ser assim repudiados. Que bom que a gente está falando mais sobre isso hoje, sabe? Acho que é importante, tem que valorizar isso. Tem que ser algo que deixe todo mundo indignado. Mas é um fenômeno mais complexo do que simplesmente ficar apontando o dedo para lá ou para cá sobre quem é a culpa, enfim. Porque, claro, a gente está no ano eleitoral e aí, naturalmente, isso se torna um ambiente mais conflagrado. Mas vamos falar a verdade. São milênios de dominação masculina sobre as mulheres. As mulheres vêm obtendo a sua emancipação, autonomia sobre as suas vidas, direitos sobre seus filhos, inclusive, de um século para cá. É disso que a gente está falando. Ou seja, milênios de homens tratando mulheres como seres inferiores. E de um século para cá, nas últimas gerações, é que há essa, que bom, né? Antes tarde do que nunca, essa ocupação de espaço pelas mulheres. Eu tenho muito orgulho de liderar o governo que tem o maior número de secretárias mulheres na história do Rio Grande do Sul. Mais de 40% do nosso secretariado em posições chaves, como a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Educação, de Saúde, de Obras, a Secretaria de Inovação, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Promoção da Igualdade. A gente tem a Secretaria de Relações Institucionais, agora vou puxando aqui, vou ter que falar todo, não quero esquecer de nenhuma, mas são várias posições chaves dentro do governo, ocupadas por mulheres. Isso também é uma contribuição para a gente mostrar a mulher tem que estar onde ela quiser, onde ela tiver espaço, ela vai fazer um bom trabalho. E temos ajudado muito aqui as mulheres que lideram posições importantes do nosso governo. Essa mudança cultural leva mais tempo. Por quê? Porque tem um componente emocional aqui nesse crime. O homem que comete, que agride uma mulher, o que chega ao ponto de cometer um feminicídio, de tirar a vida de uma mulher, porque está frustrado com o fim do seu relacionamento, a pena que a lei determinar para ele não é o que vai causar um obstáculo. Ele está perturbado, esse homem. Então, se você disser, olha, a pena não é mais 12, 15, 20 anos, a pena vai ser 50 anos, vai ser 100 anos, isso não é o que é determinante na tomada de consciência dele, porque ele está completamente perturbado emocionalmente. Então, a gente precisa tratar dessa questão cultural, da compreensão dos homens em relação à autonomia, para lidar, das mulheres, para lidar com o fim de relacionamentos. Então, não é só sobre as mulheres e proteger as mulheres, é como é que a gente trata os homens para mudar essa cabeça, essa percepção. É claro que é importante avançar em expansão de atendimento, então a gente está fazendo parcerias aí com as prefeituras, disponibilizamos recursos para apoiar municípios a estruturarem os seus departamentos de proteção às mulheres também, de políticas para as mulheres. Nós estamos colocando, inclusive, como condição para os municípios para acessar recursos diversos do Estado que tenham essas estruturas municipais. A gente está contratando novas vagas em abrigos para oferecer abrigos para as mulheres vítimas de violência. Nós estamos expandindo o monitoramento do agressor, que é pioneiro no Estado, do Rio Grande do Sul, é dos primeiros estados, se não o primeiro no Brasil, que implantou tornozeleira eletrônica para agressor. A gente já tem 900 e tantos, quase 1.000 agressores, mulheres monitoradas. A gente está expandindo para mais 3.000 unidades dessas tornozeleiras. E a mulher recebe um aparelho de celular que, se esse agressor se aproximar, aciona e apita para ela, que ela saiba que esse agressor está próximo dela, para que ela possa procurar um local seguro, enfim, acionar a polícia. A polícia também tem o controle disso quando a gente observa que há uma proximidade. Então, são várias formas aqui da gente tentar, né, proteger as mulheres daqueles homens que insistem em viver na selva, eu digo, né, porque não conseguem entender que as mulheres têm poder sobre as suas vidas. Mas a gente também tem que ter clareza de que é um processo mais longo aqui, né? Ao contrário do que você tem em relação a outros crimes, que você vai lá pela inteligência da polícia, identifica uma organização criminosa e pune, prende e tira das ruas. Aqui tem um componente emocional. Muitas vezes as mulheres vivem num círculo de pessoas, às vezes até da própria família, que contemporiza esse comportamento agressivo, às vezes, de um homem, não imagina que aquele sujeito possa tirar a vida dela. A gente viu casos assim de pessoas que tinham acesso, né, não faltou acesso para as pessoas a uma delegacia ou a qualquer departamento ou a política pública, mas a pessoa aquela mulher não imaginou que pudesse acontecer um crime, né, que tirasse a vida dela. Então, é uma situação mais complexa, mas a gente está muito determinado a fazer as campanhas, a mobilizar a sociedade, os prefeitos,
a criar políticas de proteção, né? Como eu disse, duas objetivos aqui: ampliação de abrigamento, mais monitoramento de agressores, ajustando todos os fluxos, processos, para que, se numa unidade básica de saúde uma mulher é atendida com algum sinal de agressão, isso já entrar rapidamente na rede de proteção para que a gente tome conhecimento. O Estado precisa saber, o mais rápido possível, da possibilidade de uma agressão. Os primeiros sinais, a gente precisa estimular que as pessoas denunciem. Então, tem os canais, né, próprios de disque denúncia, do acionamento da emergência, a delegacia da polícia, de polícia online, vários canais que estão acessíveis para que as pessoas possam trazer ao conhecimento do Estado. E o Estado, sabendo disso, seja a prefeitura, o governo do Estado, o canal que for do poder público, agir em relação a isso, tanto na proteção da mulher como chamar este homem para os grupos reflexivos, para que a gente consiga trabalhar essa mentalidade, enfim, essa cabeça, né, que está perturbada aí em relação à questão da mulher, para a gente poder evitar que isso se torne um feminicídio. Não é fácil. A gente tinha observado uma redução de 2022 para 2023, de 2023 para 2024. No ano passado, infelizmente, a gente teve um aumento. E neste ano a gente tem, infelizmente, nos primeiros meses mais do que no ano passado. Então, estamos trabalhando de forma muito articulada, recriamos a Secretaria da Mulher para poder estruturar tudo o que for possível para proteger as mulheres gaúchas. Perfeito. Outro ponto que está sendo bastante comentado na sua gestão são os pedágios free flow. O senhor mantém o entendimento que esse modelo de pedágio free flow continua sendo interessante para os gaúchos? E o senhor aplicaria essa política a nível nacional, se for presidente da República? Albano, já que a gente falou sobre polarização política aqui, né, bastante nessa nossa conversa, vamos pegar pelo aspecto da polarização. Então, o pessoal da direita que está atacando, lá o Tarcísio faz pedágio com free flow lá em São Paulo. O pessoal da esquerda que está atacando, o presidente Lula acabou de abrir aqui a consulta pública das concessões das rodovias no Rio Grande do Sul. Pedágio free flow também. Com dezenas de pontos de cobrança que serão instalados na 116, na 290, na 392, nas diversas rodovias federais que estão previstas para serem concedidas até o final do ano. Isso está no processo agora, consulta pública, vai ter leilão e, feita a concessão, vai ter pedágio free flow. Então, vamos deixar claro que não tem aspecto ideológico aqui. O que tem na crítica que vem de parlamentares de um lado ou do outro é a situação da eleição que está chegando. Está muito claro. O que é o pedágio free flow? Ao invés de você botar uma praça de pedágio que para as pessoas para fazer uma cobrança, como você tem hoje tecnologia que não existia há anos atrás e que impunha, portanto, que você parasse as pessoas no meio da estrada para poder fazer com que elas pagassem algo que, né, um valor que ajuda a sustentar as obras e a manutenção daquela rodovia, que é a concessão da estrada. Agora, a tecnologia permite que uma câmera faça a leitura da placa, que a pessoa tenha um tag, né, ali, faça o pagamento automático, ou quem não tiver, vai entrar no aplicativo e vai pagar facilmente. Então, por que você vai parar as pessoas no meio da estrada, o que gera mais insegurança, demora, né, agilidade, emite mais carbono, porque o parar e acelerar é o que mais emite, né, na queima do combustível. Então, não faz sentido que a tecnologia, permitindo que você faça uma cobrança automática, imponha que as pessoas parem, né? Uma coisa rudimentar que é parar para fazer pagar o pedágio. Então, é óbvio que a tecnologia, com esse avanço, impõe que a gente faça esse mesmo caminho. Então, insisto, o governador Tarcísio está fazendo em São Paulo, o presidente Lula está fazendo nas concessões federais, é óbvio, nós somos aqui pioneiros, a gente já tem esse modelo free flow implantado no bloco 3 aqui da Serra Gaúcha. Mais do que isso, quando você pode fazer a cobrança nessas concessões a partir desses pórticos e, portanto, não precisa construir grandes estruturas e fazer as pessoas pararem para pagar, você pode avançar numa outra dimensão, que é, ao invés de fazer poucos pontos de cobrança, porque você não ia ficar fazendo as pessoas pararem toda hora para pagar, mas como agora elas não precisam mais parar, então você pode distribuir esses pontos de cobrança. Não para cobrar o mesmo valor do que poucos pontos. Você vai cobrar valores menores em mais pontos. Por quê? Porque é mais justo. Quem usou a rodovia num trecho mais curto vai pagar aquele trecho que já é passado. Quem usou mais da rodovia vai pagar vários trechos. Então, fica mais proporcional a cobrança. Vamos supor que alguém ande 10 quilômetros numa rodovia, mas passa naqueles 10 quilômetros bem no trecho que tem um pedágio. Paga lá 10, 12, 15 reais, às vezes, de pedágio. E outra pessoa anda 30 quilômetros, mas passa em 30 quilômetros que não tem pedágio nenhum.
e aí não paga nada. Então, tem muita injustiça quando você tem esse modelo. Quando você distribui mais pontos, ao invés de botar uma praça de pedágio a R$15, a gente bota 3 pórticos cobrando até menos do que R$5 em cada um, porque você vai ter mais pessoas pagando. Então, eu consigo distribuir entre mais pagantes com valores menores. Então, ao invés de ter 3 pórticos de R$5, que daria os mesmos 15, geralmente o que acaba acontecendo, estou fazendo aqui, né, um exercício mais hipotético, mas isso nos estudos vai se demonstrar, você vai cobrar talvez R$3 ou R$4 em cada pórtico e não um de 15, porque ao distribuir em mais pontos de cobrança, haverá mais pessoas que vão pagar, porque aquele que não estava pagando, como eu dei o exemplo aqui, o cara que andou 30 quilômetros, mas não passou por nenhum pedágio, ele vai potencialmente passar por 1 ou 2 pórticos, ele vai pagar um valor que ele não estava pagando. Em compensação, aquele que vai andar aquele trecho vai pagar só os R$3, R$4 e não mais os 15, né, porque tinha uma praça de pedágio. Então, é uma nova organização, uma nova forma mais justa que a tecnologia proporciona. É o caminho certo, não é à toa que está sendo adotado, independentemente do campo político, seja lá o governador Tarcísio de São Paulo, seja o governo federal com o presidente Lula, estão implantando isso, que é o que se impõe como tecnologia. Mas o mais importante é o que vai viabilizar investimentos para duplicar no estado do Rio Grande do Sul, em 10 anos, 600 quilômetros de rodovia. Sabe quanto que o DAER fez em 40 anos? 50 quilômetros. O Departamento de Estradas do Estado, com os recursos do Tesouro, em 40 anos, duplicou 50 quilômetros de rodovias. Com as concessões, nós vamos duplicar 600 quilômetros em 10 anos. Nós acabamos de dar a ordem de início agora para a duplicação do contorno rodoviário de Caxias do Sul, na RS 122. São 11 quilômetros do contorno rodoviário de Caxias, 250 quilômetros, 250 milhões de reais em 11 quilômetros, que vão ser feitas a obra. A obra começa agora, acabou de começar, vai ser entregue em janeiro do ano que vem. Menos de 1 ano de obra para esses 11 quilômetros. Sabe quanto tempo levou os cerca de 16 quilômetros da RS 118? 20 anos. Mais de 20 anos para duplicar a RS 118. Os 11 quilômetros do trecho da contorno rodoviário de Caxias do Sul vai ser feito em menos de 1 ano pela concessionária. E depois vai começar agora, nos próximos meses, outros 18 quilômetros da duplicação entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Também investimento da concessão. Então, esse mecanismo das concessões é o que viabiliza para um Estado que nunca teve dinheiro para fazer. Vamos falar a verdade, não teve, o Estado tem situação ainda, a gente está fazendo muito mais investimentos que outros governos, mas ainda temos limitações, com velocidade, e o sistema de cobrança do free flow, ele é aquele que permite ser mais justo para as pessoas. Pagar pedágio, claro que não é simpático, né? Pagar imposto também não é simpático, as pessoas não gostam. O mundo ideal, todo mundo quer muita coisa, muito serviço, muita obra, de preferência sem precisar pagar por nada, né? Essa conta não existe. Então, é óbvio que um Estado precisa melhorar a sua infraestrutura, o caminho das concessões é o caminho adequado. Eduardo, para finalizar, vamos fazer um pinga-fogo rapidinho. Vamos lá. Eu queria saber um político brasileiro que você admira. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Acho que foi muito importante para estabilizar a economia, estabilizar politicamente o país. Foi o primeiro presidente eleito e que concluiu o mandato depois do regime militar, né? Porque o primeiro que foi eleito e não concluiu, que foi o Collor, pelo voto popular. Então, no momento crítico da vida nacional, ajudou a estabilizar a economia, ajudou a estabilizar institucionalmente o país, um grande estadista. Um erro político que te ensinou muito. Eu me lembro quando eu era prefeito em Pelotas e nós queríamos fazer uma PPP para o saneamento básico lá. E houve uma forte reação em relação àquela PPP e a gente não conseguiu levar adiante. Ali eu aprendi uma coisa. Às vezes, quando você tem uma solução para um problema, se o problema não for entendido, a solução vira o problema. Mais ou menos o seguinte, a gente veio trazer uma solução para um problema que a cidade tinha, mas a cidade não entendia o problema. Então, às vezes, você precisa trazer o problema, né, discutir o problema, né, para que haja a demanda da solução. Porque se você não trabalhar isso, a solução passa a ser observada pelos atritos que ela causa, enfim, e acaba sendo atacada como se ela fosse o problema, se o problema não for suficientemente bem debatido, né? Uma reforma que o Brasil precisa fazer urgentemente. Eu não tenho como não dizer 3, porque eu não consigo colocar uma hierarquia entre elas. Vai ter que fazer uma reforma política, sistema eleitoral, voto distrital, proibição de coligação nas eleições majoritárias, precisa reorganizar isso. Eu acho que vamos ter que ter uma reforma, inclusive, do Judiciário, especialmente em relação à forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
E temos que ter uma reforma administrativa, né? Que é aquela que reorganize carreiras para dar corretos incentivos aos servidores para performarem melhor e para dar mais consequência para o servidor que não trabalha bem. Não pode o serviço público dar a certeza para quem não se esforça de que nada vai acontecer e, ao mesmo tempo, dar a certeza para quem se esforça de que também não vai ser reconhecido e premiado. Então, a gente precisa ajustar os incentivos nas carreiras do serviço público. Um conselho para quem quer entrar na política? Se quer entrar na política simplesmente porque é popular e gosta tem audiência nas redes sociais, mas não tem propósito e projeto para a política, não entra. A primeira coisa é essa. Porque o pré-requisito para entrar na política não é popularidade, não é likes, não é curtidas, compartilhamentos ou qualquer coisa nas redes sociais. É gostar e acreditar na política como instrumento de transformação. A primeira coisa é essa. E querendo e realmente acreditando na política como instrumento de transformação na vida das pessoas, ter a noção dessa responsabilidade e usar a política para o bem. E não só para ganhar do grupo adversário. Não pode ser só sobre derrotar quem você não concorda. Tem que ter projeto. O que coloca no lugar? Uma frase que eu acho que deve acompanhar. O segredo da mudança é focar a energia em construir o novo e não em destruir o velho. Se colocar a energia em destruir, por mais que você... isso aqui está velho, precisa ser destruído, mas vai colocar o que no lugar? Qual é o projeto? Né? Qual é o caminho? Então, acho que o principal foco é esse. Vamos tentar pensar o Brasil daqui 10 anos. Qual país você gostaria de ver? Certamente um país com menos desigualdade e com mais produtividade, ou seja, que tenha que consiga superar esse abismo social que a gente tem. O Brasil tem a maior desigualdade de renda fora da África. Ou seja, à exceção da África, não há lugar no mundo tão desigual como o Brasil. Isso é muito duro, né? Então, tem que ter mais igualdade de oportunidades. Não basta a gente ficar trabalhando na lógica de corrigir a desigualdade depois de existir, a gente precisa dar igualdade de oportunidades, uma educação melhor, por isso que a gente está focando tanto no ensino integral, no apoio para estudantes mais vulneráveis de permanecer na escola, no uniforme escolar, porque ali é a grande porta para a prosperidade, para o futuro, né? A educação tem que ser o nosso grande foco. E um país mais produtivo, as duas coisas se relacionam de alguma forma, né? Ou seja, mais produtivo quer dizer que seja capaz de gerar mais riqueza para se tornar, né, realmente um país com a prosperidade que a gente deseja. E, claro, um país seguro, né, que as pessoas possam sair nas ruas com tranquilidade, ter as suas vidas aqui, querer viver aqui. A questão da segurança pública, para mim, é um dos pontos críticos, chaves, para o futuro, para o sucesso do nosso país. Porque quem estiver seguro de viver aqui, né, a gente retém os talentos, as pessoas que têm mais formação para poder ajudar a gerar a economia e, assim, poder gerar emprego para quem quer prosperar. A segurança pública também é crítica. Então, um país mais seguro, mais igual, né, e com maior prosperidade e produtividade. Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela sua presença. O Porto Alegre Oficial, em suas 3 páginas, @Porto Alegre Oficial, @Porto Alegre e @Rio Grande do Sul, agradece a sua presença e coloca à disposição para qualquer pauta positiva que precisar. E estamos aqui também. E para esclarecer quando tiver as negativas também, não tem problema, porque a gente sabe, né? Nós somos seres humanos, a gente erra e acerta, acho que acertamos bem mais do que erramos. Estamos entregando no Rio Grande do Sul que está diferente, né? Não está perfeito, mas está melhor, avançou. E eu tenho certeza que vocês dão uma grande contribuição a poder trazer os temas que interessam para os gaúchos a partir da página do Porto Alegre Oficial. Muito obrigado. Lembrando, então, que essa gravação do podcast está sendo feita aqui no estúdio SZ Working, que fica aqui na Andradas 860. Vem conhecer, tomar um café e tirar o teu projeto podcast do papel. Valeu? Forte abraço. Uma boa tarde.